Queridos irmãos, nós estamos iniciando hoje um breve seminário, 3 semanas de cura profunda. 3 semanas onde Deus quer nos curar. E a cura não é outra coisa senão a manifestação total, plena e perfeita do amor de Deus. Deus não nos cura para mostrar o seu poder e a sua divindade. Deus nos cura porque nos ama. Quem ama quer o bem do outro. Quem ama não quer ver o outro doente. Deus vai nos curar fisicamente? Vai, Lorena. Deus vai curar espiritualmente? Vai. Deus vai curar o nosso interior? Com certeza, né, Geraldinho? E Deus vai curar o nosso emocional. Quem acredita nisso, levanta a sua mão e diga: eu creio. Pode ser melhor. Levante sua mão bem alta e diga bem forte: eu creio. Amém. Irmãos, nós queremos começar falando de um tema tão importante para nós. Falando de um Deus Todo-Poderoso que tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. Deus quer nos curar, mas nos curar de quê? Ô Sérgio, existe maldição? Tem jeito esse negócio? Tem maldição? E como tem? E como tem? A Bíblia fala de inúmeras maldições. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai ver que lá no início teve uma maldição. Eu pergunto para vocês: Deus pode amaldiçoar alguém? E agora? Deus lança maldição? Hã? Lá no Gênesis, fala que o homem e a mulher viviam uma vida como todos nós sonhamos. O paraíso. Não tinha problema, não tinha nada, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, era só receber o amor de Deus. Ah, meu Deus, que vida. Nós vamos ter ela de volta, viu, gente? Lá no céu. Mas começa aqui. Eles eram felizes, viviam a plenitude. Porém, desobedeceram, se revoltaram contra Deus e fizeram besteira. E o próprio Deus lançou um negócio esquisito. Deus falou: agora vocês vão comer com o suor do trabalho de vocês. As mulheres, os homens vão ter que ralar, trabalhar. E as mulheres, quando for dar à luz, vai sentir o quê? As dores do parto. Aí você fala: nossa, mas que Deus é esse que castiga e que lança maldição? Gente, mas o nosso Deus é maravilhoso. Ele transforma a maldição em bênção. Deus nunca deixa você na maldição. Vamos analisar? Você vai viver do suor do seu trabalho. Você já viu quando você trabalha dignamente e as coisas do seu trabalho dão certo, o que você sente? Paz e felicidade. Não é bom trabalhar, gente? Olha, às vezes é duro, mas Deus coloca um prazer aí. É Deus já mudando. Aquilo que antes parecia uma maldição vai se tornando uma bênção. A mulher, quando vai dar à luz, ela sofre, ela sente dores. Tem mulher que fica 18 horas num parto, sentindo dor. Só as mulheres sabem o que é uma dor do parto. Quem sofreu muito no parto aí, levanta a mão. Irine, foi com a Marília? Com a Sara? É? Foi doído? Mas e hoje? O que a Sara significa para você? Aí seus olhos até brilham. Está vendo Deus transformando aquilo que era ruim em coisa boa? Que mãe, após sofrer 18 horas, não fala valeu a pena?
que é um filho na nossa vida? Então é Deus já transformando aquilo que parecia uma maldição em uma bênção. Povo amado, olha aqui para mim. Então a gente soube que existe maldição, sim ou não? E o que é uma maldição? Como é que isso acontece? Eu separei algumas coisas aqui porque é importante a gente saber. Vamos ver o que diz o dicionário. Ainda não é a igreja, ainda não é a Bíblia. Mas vamos ver o que o dicionário diz sobre essa palavra terrível chamada maldição. Maldição. Acontecimento, presta muita atenção, cujas consequências são trágicas. Desgraça, fatalidade. A maldição caiu sobre o infeliz. O dicionário diz que é uma tragédia, uma desgraça, uma fatalidade, e que ela caiu sobre alguém, e diz que esse alguém se tornou o quê? Infeliz. Como que alguém que é maldito pode ser feliz? A maldição caiu sobre o infeliz. Vamos ver agora o que a palavra de Deus diz. A maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre o outro para causar dano à vida do amaldiçoado. Vamos ver o que a igreja diz no catecismo. O catecismo nos diz assim, que todas as práticas, magia, feitiçaria, pelas quais pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Então veja bem, Deus já vai dando aqui uma dica para nós. A magia, o espiritismo, o tarô, o buza, a cartomante, o candomblé, a feitiçaria, o satanismo, a magia negra, feitiça, macumba, tudo isso pode lançar maldição na vida de uma pessoa. E tem gente que diz, mas em mim não pega não. Não dobra seu joelho, não reza rosário, não confessa seus pecados, não vai à missa e não põe a sua vida reta no altar não, para você ver o que acontece. Entende? Então o catecismo da igreja diz que essas práticas atraem o quê? Maldição. Você já parou para pensar quais são os tipos de maldição? Você sabe? Quais são os tipos de maldição que existe? Alguém saberia dizer? 3 tipos de maldições. Vamos ver junto? A maldição mandada. A maldição pode ser mandada por algo ou por alguém. A maldição proferida. Isso acontece mais. A maldição que sai da boca. A boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Vocês não têm noção do que é a maldição de um pai e de uma mãe. Sai de baixo. Sai de baixo. Quando o pai e a mãe se tornam irresponsáveis, ele lança palavras malditas na vida do filho, e muitos filhos carregam aquilo para o resto da vida. E causa um estrago enorme. Não só o pai e a mãe, mas qualquer pessoa pode amaldiçoar a outra pela boca. A gente precisa ter muito cuidado, porque depois nós vamos prestar conta das palavras que saíram da nossa boca. E amaldiçoar aquele que nós deveríamos abençoar. Meu povo, isso é sério, isso é grave, e isso precisa ser refletido entre nós. Maldição mandada, maldição proferida, e o último, a maldição hereditária.
que vai passando de geração em geração. Lembra do pai pinguço? Filho pinguço, neto pinguço, bisneto pinguço, tataraneto pinguço. Já viu isso acontecer? Eu vi isso na minha família. Um tio que bebia, parou de beber o filho, parou de beber o outro filho, e por aí vai. Uma maldição hereditária. Pessoa que morreu de infarto, aí você vê na família aquele tanto de gente morrendo, tudo infartado. Famílias que têm tendência a diabetes, todo mundo. Família que tem tendência ao câncer, e vai acontecendo. São coisas hereditárias. Morte prematura, divórcio, famílias que têm uma tendência a se divorciar, famílias que têm tendência ao suicídio. Eu conheço uma família assim. Eu conheço 5 pessoas de uma mesma família que se suicidaram. E pasmem, tudo do mesmo jeito, tudo enforcado. Isso é uma maldição. Existe e está presente na nossa vida, infelizmente. E nós precisamos acordar e aprender a lidar e deixar Deus transformar a maldição em bênção. Nós vamos nessa noite aprender como é que permite Deus transformar a maldição em... Presta atenção aqui, eu separei algumas coisas. Maldição hereditária, passada de geração em geração, eu já disse aqui. Maldição adquirida por meio de prática, como a feitiçaria, bruxaria. Maldição invocada, proferida por palavras negativas. Maldição relacionada aos pecados específicos ou aos comportamentos. Presta atenção nisso. O pecado pode atrair o quê? Maldição. Cuidado com o pecado do adultério. Ele atrai maldição. E a maldição não vem só para você, mas vai especialmente para aqueles que você ama. A maldição é a porta aberta para o inferno entrar. Sabe quando você abre a porta para alguém entrar? Nós precisamos abrir a porta para Deus entrar, mas para isso precisa fechar a porta para o diabo. Muitas vezes nós estamos abrindo primeiro a porta para o inferno entrar. E o pecado é uma porta aberta para que a maldição entre dentro da nossa casa. E depois nós vamos perguntar onde nós erramos, o que nós fizemos de errado. Olha para quem está do seu lado e fala tudo. Pode falar, gente. Tudo. Precisamos fazer o que agora? Tudo certo novamente. Com a graça de Deus, nós podemos sim. Na Bíblia, a maldição é entendida como uma consequência do pecado e da desobediência a Deus. Podemos, portanto, receber um castigo divino como um desejo mal para outra pessoa. Amados, entendemos um pouco o que é a maldição, sim ou não? Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Então, como transformar a maldição em bênção? É Deus que faz? É, gente? É Deus que faz? É. Mas Ele usa quem? Eu e você, para dar os passos, para extirpar a maldição e atrair o quê? A bênção. Grava essa noite. Nós precisamos extirpar a maldição e atrair a bênção. Então eu separei aqui alguns passos. Vamos pegar a palavra de Deus comigo? Pega comigo o livro de Tobias, por favor. O livro de Tobias. Pega comigo o livro de Tobias, no capítulo 3, no versículo 7. Amém? Livro de Tobias, capítulo 3, no versículo 7. Abre lá, por favor.
Livro de Tobias, capítulo 3, versículo 7. Presta atenção. A prece de Sara. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raquel, em Equibatana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, cada um de uma vez, viu, gente? Mas logo que eles se aproximaram dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: não vejamos jamais. Olha a criada lançando a maldição. A mulher já estava toda lascada, já tinha perdido 7 maridos. Aí vem a abençoada da criada e acaba de arrebentar com o resto. Não vejamos jamais filho nem filha nascido de ti sobre a terra. Foste tu que assassinastes os teus maridos. Queres porventura matar-me como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Ao 3º dia, acabou sua oração, bendizendo o Senhor desta forma. Palavra do Senhor, daqui a pouco a gente volta aí. Preste atenção nessa palavra. Sara foi dada em casamento 7 vezes. Para pensar sobre isso aqui. Ela tentou casar 7 vezes. Sabe o que acontecia? Primeiro casamento, na hora da núpcias, quando ela ia ter relação, consumar o casamento com o marido, ele morria. Um demônio chamado Asmodeu. Cuidado com esse demônio. Depois vocês pesquisam, vocês vão ver aonde que ele ataca. Nós estamos na semana da família, casamento. Um demônio chamado Asmodeu matava todos os maridos. E Sara casada. E ela casou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Eu fico pensando que os homens antigamente eram corajosos, hein? Se fosse hoje, ela ia casar 1 vez só. Morreu um, os outros iam falar: estou fora, filho. Até eu aí. 7, morreu 5, você quer ser o... Quem quer ser o próximo? E ela devia ser muito bonita, porque os caras não desistiam. Ela lançava aquele charme, aquela beleza, o cara falava: comigo vai ser diferente. Entrava lá, pá, morria. Pensa numa mulher fatal. Sara. Mas a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus, uma mulher boa. Ela só estava debaixo de uma maldição. Casou 7 vezes, por 7 vezes, todos os maridos morreram. Aí a serva dela, grilada com ela, se não bastasse já o sofrimento de ter perdido 7 maridos, a serva ainda dizia para ela: olha, tu está amaldiçoada, eu lanço sobre você uma palavra maldita, que nem um filho, nem uma filha vai nascer de você. Já não tinha marido, agora também não ia poder ter filho. Gente, quantas pessoas estão debaixo de uma maldição, ainda tem mais gente amaldiçoando você. Olha para quem está do seu lado e fala: essa vida não é brincadeira. Começa a levar a sério. Essa vida não é brincadeira. Mas olha aqui para mim. Sara deu para nós a receita de vencer uma maldição. A palavra diz em uma outra passagem que Sara ficou tão infeliz daquela maldição que ela sentiu até vontade de morrer. Ela pensou até em acabar com a vida dela. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes a vida esteve tão ruim que você falou: não tem mais jeito? Quantas vezes você deixou de acreditar que Deus pode transformar a maldição em uma bênção?
Tudo que hoje está ruim, amanhã pode ser a porta de entrada para a sua vida ficar boa. Sara foi para o seu quarto, pensou em reclamar, mas quem é cristão de verdade, quem tem a palavra de Deus cravada no seu coração, na hora que a boca pensa em reclamar, ele começa a orar. E aí Sara fez aquilo que nós católicos precisamos aprender a fazer, mas não fazemos. A igreja pede para nós jejuarmos, sim ou não? Quantas vezes no ano? Vocês sabem, gente? Mas qual que é a exigência da igreja assim? Tem que jejuar. Uma vez. Sabe por quê? Porque a igreja sabe o tamanho da nossa preguiça. O tamanho do nosso descaso com as coisas espirituais. Então ela exige uma vez só. E muita gente ainda não faz. Isso não significa que nós devemos jejuar só uma vez. Sara está dando para nós aqui a receita de vencer uma maldição. A primeira coisa que Sara fez foi jejum. Ela ficou quantos dias sem comer? Você dá conta de fazer isso, gente? Se você fizer isso hoje, as pessoas criticam você. Ah, que não precisa. Não, as coisas não são bem assim. Isso ficou lá no passado. Ei, mas Deus diz para nós que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, as coisas que fez lá atrás tem que fazer também hoje. Sara jejuou. Olha para quem está do seu lado e fala: se você quer vencer uma maldição, e eu não sei qual a maldição que te acompanha, você vai ter que dobrar o seu joelho e perceber o que está acontecendo na sua vida. Se você carrega alguma maldição que foi lançada, ou se é uma maldição hereditária, ou se é algo que mandaram para você. E a primeira coisa que você vai ter que aprender a fazer, meu irmão, para expulsar a maldição da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, é o jejum. Lembra quando os discípulos saíram e foram evangelizar no nome de Jesus e voltaram frustrados? Mestre, nós mandamos os demônios embora, mas eles não foram. E Jesus disse o que para eles? Tem um certo tipo, uma casta de demônio que só vai sair por, presta atenção, por muito jejum e oração. Eu tive isso na minha vida. Tive que jejuar muito e orar muito. O primeiro passo para transformar a maldição em bênção é jejuar, meu irmão. E está na Bíblia. A Bíblia mostra vários exemplos. Jesus jejuou quantos dias no deserto? Gente, Jesus jejuou quantos dias? São Francisco de Assis jejuou quantos dias? Aí você já não sabe. São Francisco jejuou 39 dias. Ele ia fazer 40, o diabo apareceu para ele, exaltou ele demais, ele foi lá e comeu o pão para mostrar para o diabo que quem está jejuando, a primeira coisa que ele recebe é a humildade. O jejum mata a carne. Gente, hoje eu fiz jejum, eu vim para a missa comungar, a Eucaristia tem um sabor diferente na vida de quem faz jejum. A alma se prepara para receber a luz. A gente vem para a missa de qualquer jeito, comendo pipoca, pensando na morte da bezerra, a gente não reza um texto, a gente não lê uma palavra, nós chegamos para a missa de peito aberto. Faz um jejum e vem para a missa para você ver o sabor que tem a Eucaristia, você entra no céu. A maldição vai saindo da sua vida, meu irmão. É preciso fazer jejum. Qual que é a primeira coisa para transformar a maldição em bênção? Jejum. Ah, meu irmão, quando nós começamos, lá em 1996, né, Ana? Gente, a Ana está aqui hoje. A Ana está representando a renovação carismática católica. Muito bem-vinda.
no nosso grupo de oração. A Ana lembra, lá em 1996, como o povo de Deus jejuava. Nós fomos perdendo o hábito, o bom hábito de fazer jejum, de afugentar o mal em nossas vidas. Segunda coisa que a Ana fez, a Ana faz isso muito, eu tenho certeza. Segunda coisa que Sara fez para transformar a maldição em bênção foi o quê? Rezar. E aí eu vou falar de uma coisa que é muito mais do que rezar. Vida de oração. Rezar, você vem aqui no grupo e reza. Você vai numa missa só no domingo e reza só no domingo. Eu não estou falando de oração, eu estou falando de vida de oração. Assim como você come, você faz exercício, você toma banho, a oração tem que fazer parte dessa rotina da sua vida. A oração é a respiração da alma. A alma que não reza, morre sufocada. É preciso rezar. É preciso ter uma vida de oração. Interessante que se você for olhar na Bíblia, em uma tradução vai dizer que Sara orou com fervor. É por isso que o grupo chama orando com poder. Não basta orar, é preciso orar com fervor e com poder. Quando diz respeito à maldição, não dá para brincar, é para rezar para valer, com fervor. E foi assim que Sara entrou para o seu quarto, fechou a porta, dobrou o seu joelho e orou. Se você abrir, não vai dar tempo, lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, vai dizer assim: clame a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandiosas que vocês ainda não conhecem. Deus está chamando a gente a rezar, a clamar por Ele. Clame a mim, e eu te ouvirei, eu te atenderei, e vou mostrar para vocês coisas grandiosas que vocês ainda não conhecem. Tem coisas grandiosas que Deus quer revelar para nós, que nós só podemos enxergar por meio da oração. Quem não rezar nunca vai ver. A palavra de Deus diz ainda em Mateus 7, no capítulo 7, pedi, buscai, todo aquele que pede, aquele que busca. Olha o que Deus está dizendo para nós. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Aquele que bater, a porta vai ser. Olha para quem está do seu lado e fala: por que tanta porta fechada na nossa vida? Fala para essa pessoa: por que tanta porta fechada? Será que está faltando o que na nossa vida? Está faltando oração? Está faltando orar com fervor, com poder, com intensidade, todos os dias? Clamar. Uma maldição, quando ela entra na vida de uma pessoa, meu irmão, sabe aquela pessoa que chegou na sua casa e não quer ir embora? Tem comida boa, sofá macio, controle da televisão. Vai embora para quê? Se alojou ali. A maldição para sair da nossa vida tem que ser muito jejum e muita oração. Fazer como Ana fez no Antigo Testamento, derramou a alma na presença de Deus. Amém? Terceira coisa, meu Deus, segura na cadeira aí. Segura, gente. Segura assim no banco, bem forte. Segura todo mundo, vai lá. Meu Deus do céu, vai lá, solta o celular, menina. É para segurar aí no banco, não é no celular não. Pelo amor de Deus. Segura, gente. Segura aí, meu irmão. Segura no banco. Terceira coisa, presta atenção nisso aqui. Vai doer o ouvido. Sacrifício. Meu Deus. Que sociedade. Que geração que tem repúdio ao sacrifício.
Não esqueça você que a tua salvação valeu o sacrifício daquele homem, o sacrifício perfeito de Jesus, que não poupou uma única gota de sangue do teu corpo, mas entregou todo o seu sangue, entregou toda a sua dignidade humana, entregou sua própria vida. Olha o tamanho do sacrifício de Jesus. E por que nós somos bonitão e não podemos fazer? O povo católico não quer saber de que sacrifício, mas não, meu irmão. Sombra e água fresca. Olha para quem está do seu lado e fala assim: com sombra e água fresca você não vai para o céu. Não vai. Começa a fazer sacrifício. Ah, mas se Jesus já fez, eu também preciso fazer? Claro que sim. E aí eu vou contar uma história para vocês. O que o povo de Deus faz? Uma mulher estava com um problema muito... Isso não é a historinha da carochinha, não. É a história que eu ouvi. Mulher com muito problema dentro de casa. Tudo dando errado. Filho na droga. Marido na bebida. Encontrou uma colega, a colega falou assim: eu vou te dar uma planta. Essa planta se chama assim: nada pode comigo. Você já ouviu falar dessa planta? Comigo ninguém... Você conhece. Eu falei errado para ver. Você já teve essa planta lá? Comigo ninguém pode. Ah, meu Deus. Comigo ninguém pode. E ela pegou a mardita da plantinha, levou lá e pôs na porta da casa dela. Comigo ninguém pode. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela encontrou com a mulher e falou: misericórdia, agora que lascou para valer. Agora que a casa caiu para valer. Enquanto essa mulher não foi buscar na igreja, na oração do terço, na Santa Missa, no rosário e no jejum, nada aconteceu na vida dela. Ué, mas comigo ninguém pode? Sabe quem é a única pessoa que pode dizer comigo ninguém pode? Jesus Cristo, porque lá em Filipenses no capítulo 2 está escrito assim: tenham a mesma estima que teve Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, foi humilde. E aí vem uma coisa que faz a diferença: sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por causa da sua obediência, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Quem que pode dizer comigo ninguém pode? Jesus Cristo. Então por que você está buscando um lugar? Você vai no tarô, não pode. Se tarô funcionasse, a cartomante tinha ganhado na Mega Sena 100 vezes. Ah, mas o pé de coelho. Se pé de coelho der sorte, o coelho não tinha perdido o pé. A ferradura do cavalo. Eu mexo com um cavalo. Vai ver como é que põe a ferradura no cavalo. Vê se aquilo dá alguma sorte para o coitado do animal. O Buda com a barriga virada para não sei. Vai que esse barrigão do Buda para você ver para onde você vai. A vassoura atrás da porta. Nós somos cheios de superstições. Eu não vou longe não. Às vezes eu abro a internet, tem um católico lá conhecido meu. Ô Sérgio, eu estou mandando para você esse negócio aqui, você tem que mandar tantas vezes. Vai para baixa da égua, rapaz! Eu falo baixa da égua, vocês ficam assustados. Depois vocês pesquisam lá no computador, vocês vão ver o que é baixa da égua. Não é nada disso que vocês estão pensando. Aprendi com a avó da minha esposa. Mandar eu fazer não sei quantas vezes para mandar não sei para quem, santos pedido, não sei que santos pedido que é isso. Você, meu irmão? Quem mandou você fazer isso? Que loucura é essa? Nós estamos cheios de superstição, porque nós não queremos sacrifício, nós queremos, sabe o quê? Mágica. Nós queremos coisa rápida, do nosso jeito, na nossa hora. Não vai, meu irmão. Desse jeito não tem bênção. Desse jeito não expulsa maldição. Tem que sacrificar. Tem que pagar o preço. E a Bíblia fala de sacrifício. Eu vou passar algumas citações, porque não vai dar tempo da gente abrir aqui, mas em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1,
fala que nós devemos ser um sacrifício vivo para Jesus. Fala que o sacrifício traz a bênção do céu. Quando você dobra seus joelhos até fazer calo. Você quer ver um sacrifício perfeito que agrada a Deus? Qual foi a última vez que vocês fizeram vigília? Mas não estou falando dessas vigilinhas que vocês me desculpam. Começa às 7 horas da noite, meia-noite termina. Diz que é vigília. Que vigíliazinha mequetrefe essa de vocês, hein? Quando eu aprendi vigília, é igual o Nelson aqui, ó. Começa às 11 horas da noite, vai até 6 horas da manhã, ainda fica para a missa. Reza o rosário, louva, faz de tudo na vigília. Sacrifício, ficar sem dormir. Meu irmão, tudo nessa vida requer sacrifício. Uma pessoa para passar no vestibular de medicina tem que ralar. Uma pessoa que quer adquirir um corpo na academia tem que ralar. Uma pessoa que quer ter um emprego bom num concurso tem que sentar a bunda e estudar. Sacrifício. Agora, para ir para o céu, receber bênção e libertar de maldição, sentado no banco com essa moleza sua, não vai. Nós temos que aprender a fazer sacrifício. O exemplo quem deu foi Jesus. Para alcançar os objetivos importantes, é necessário abrir mão de algo no presente, seja no tempo, no conforto, nos nossos recursos, para colher os frutos, a vitória. Tem que abrir mão. Feche seus olhos um pouquinho. Do que você tem que abrir mão hoje na sua vida? Qual o sacrifício que precisa acontecer? O que você tem que abrir mão? Será que é uma coisa tão simples como o celular, que tem sido o senhor da sua vida? O senhor do teu tempo? O que você precisa renunciar? Sacrificar. Abraão teve que sacrificar o próprio filho. Deus, na sua infinita misericórdia, não deixou que ele chegasse a tanto, mas o provou até a última hora, mostrando para nós que nessa vida, nessa passagem, nós temos que sacrificar. Olha aqui para mim. Sara jejuou. Sara orou. Sara fez sacrifícios para expulsar a maldição daquele demônio. Como que era o nome do demônio? Asmodeu. Sara teve que perdoar alguém? Ou vocês acham que aquela serva que abriu aquela boca, porque tem gente que tem uma boca, tem gente que tem uma língua que se ele abrir a boca dele, ela desenrola, chega lá em Anápolis. Pensa numa língua. A nossa língua é um veneno. A nossa língua é uma espada para falar mal dos outros, para criticar, para fofocar, para falar pelas costas, falar mal de padre, falar mal de coordenador, falar mal de todo mundo. Quem aqui conheceu o padre Rufus? Saudoso padre Rufus. Quem conheceu? É por isso que vocês estão devagar, gente. Ninguém conheceu o padre Rufus. Eu estou falando não é conhecer pessoalmente, as obras, o legado, os livros. Tem alguém que conheceu? Levanta a mão. Já leu? Se levantar a mão, eu vou fazer pergunta. Já baixou um monte de gente, pelo amor de Deus. É fácil demais entrar na mente de vocês. O saudoso padre Rufus foi um padre exorcista, nascido na Índia, mas que fez muitas obras aqui no Brasil. Especialmente na Canção Nova, vários encontros de libertação. Eu li quase todos os livros do padre Rufus. Eu sempre gostei muito do ministério de libertação. E todo mundo que se preza nesse ministério tem que saber quem é padre Rufus, tem que saber quem são esses padres exorcistas que deixaram um legado tremendo para a nossa igreja. O padre Rufus, por várias vezes, veio no Brasil. E conversando com outro padre, ele disse uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo preocupante.
Ele falou assim: olha, os brasileiros gostam demais de libertação. Só que eles detestam perdoar. O brasileiro guarda muita mágoa no coração dele. E sabe o que o padre Russo disse para aquele padre? Se eles não aprenderem a perdoar, nunca vão ser libertos. Quem não perdoa, não vence maldição. Aí pode jejuar, pode orar, pode fazer sacrifício. Chegou na hora do perdão, se você não pôr em prática, esquece. A maldição vai continuar alojada aí. Para expulsar a maldição da nossa vida, nós precisamos liberar perdão. Eu tive que fazer isso. A Maria Clara, fique de pé aí, Maria, para nós ver a beleza da Maria Clara. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Dá uma viradinha assim para o povo ver. É bonita, né, gente? É, mas vocês não ficam olhando muito, não. Essa menina linda, maravilhosa, foi diagnosticada com um câncer incurável. Todo mundo aqui conhece esse testemunho. E no auge da nossa luta, eu já tinha jejuado, orado e feito sacrifício. E sabe o que tinha acontecido? Nada, gente. Nada. Eu já não sabia mais o que fazer. Mas a fé insistia em impulsar o meu coração para continuar lutando. Então um dia eu dobrei o joelho diante de Jesus no Santíssimo Sacramento e perguntei: meu Senhor, esse pobre servo miserável pode fazer mais alguma coisa para que a menina seja curada? E Deus disse: pode, Sérgio, perdoa o assassino do seu pai. Se você não conhece a história, depois entra no YouTube, vai no meu canal e veja esse testemunho que é profundo. Eu tive que perdoar o assassino do meu pai. A minha avó teve que perdoar a irmã que era casada com o assassino do meu pai. Nós fomos lá na casa deles liberar perdão. Brincadeira não, meu irmão. Depois daquele dia que as duas irmãs se encontraram, se abraçaram, e eu vi uma luz brilhando sobre ela, e essa luz saiu delas e chegou até o coração da Maria Clara. O tratamento mudou. A menina que passou por 15 cirurgias, 3 anos de quimioterapia pesada, que foi desenganada por todos os médicos, que não ia andar mais, que tinha 5 crianças tratando, o caso dela era o pior, as outras 4 morreram. Essa menina, depois do perdão, foi curada, está linda e maravilhosa. Passou no vestibular de medicina, porque Deus transformou a maldição em bênção, Maria. Você é a testemunha de que Deus transforma a maldição em bênção. Está aqui, ó. Não é que eu estou falando de algo que eu pensei, eu estou falando de algo que eu vi, meu irmão. Deus transformou a maldição em bênção na minha casa. Por quê? Porque eu perdoei. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Só tem uma coisa que o diabo não aguenta ver. Uma pessoa que pede perdão, ou uma pessoa que perdoa, ele não suporta. Porque é muita humildade quando você desce do seu pedestal e fala: eu te perdoo, ou eu peço perdão. Nós não fazemos isso porque somos orgulhosos demais. É preciso vencer o orgulho, porque o diabo é o pai da mentira e o pai do orgulho. E a gente deixa de perdoar coisa desse tamanhozinho e fica cultivando e guardando maldição dentro da nossa casa. A quarta coisa para poder transformar maldição em bênção é o perdão. Jesus lá no alto da cruz diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus diz que se nós perdoarmos o nosso irmão, nós também seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados e a maldição vai continuar. É preciso liberar perdão. Quinta coisa para a gente finalizar. Meu irmão, às vezes, feche seus olhos um pouquinho. Olha para dentro de você.
Júnior, olha para dentro de você. Deus não precisa dos escombros, meu irmão, para construir algo novo na sua vida. Chegou a hora de você largar o peso. Tem gente que a fé é tão pequena que ele olha para o tamanho do escombro. O escombro fica grande demais e ele não consegue passar por ele. Tem gente que carrega os escombros, leva pedaços dele. Larga para trás, meu irmão. Passa por cima. A Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe, a improvável. Mas ela fez a diferença. A casa dela, que era um prostíbulo, era uma maldição, virou um lugar de salvação. Meu irmão, Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Pensa, quais as maldições que já te acompanharam ou ainda estão te acompanhando. Deixa a mão ensanguentada de Deus tocar sobre elas e fazer delas uma grande bênção. Deus é capaz de tudo. Deus é capaz sim de transformar a maldição em bênção. Deus é capaz de transformar essa família. Deus é capaz de tirar esse filho da droga. Deus é capaz de resgatar esse homem do adultério. Deus é capaz de curar essa doença que os médicos já disseram que não tem mais cura. Deus é capaz. Deus é capaz de sanar as suas dívidas. Deus é capaz de livrar você da depressão. Deus é capaz de resgatar sua família. Deus é capaz de transformar a sua tristeza em alegria, o seu vício em santidade, o seu medo em coragem. Deus é capaz. Meu irmão, fala para mim do que Deus não é capaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem poderá impedir? Olha para dentro de você. Deixa Deus agir nessa hora. Às vezes muitas pessoas, elas tentam fazer mal para nós, mas elas não sabem que estão nos ajudando. Deus usa algo que ia ser ruim para ser bom na sua vida. Às vezes aquilo que parecia terrível é o que Deus vai transformar em bênção, meu irmão. Lá em casa a doença fez eu amar mais minha esposa.